Bom dia. Hoje nós vamos ao nossa quinta aula do curso de macroeconomia. E na aula de hoje nós vamos ver as consequências daquilo que a gente viu na última aula. O que foi que a gente viu na última aula? A gente viu a apresentação do modelo ISLM, que tinha uma série de consequências para as interpretações tanto de economistas keynesianos quanto de economistas neoclássicos. O que nós mostramos é que o modelo ISLM gerava essas duas funções, a função LM, que mostra o equilíbrio no mercado, nos mercados financeiros, que é uma curva assim positivamente inclinada no plano YR. Já o modelo IS é negativamente inclinado no plano YR, porque é a curva que mostra o equilíbrio nos mercados de bens e serviços. Muito bem. A gente usava LM nessa expressão, M igual a E mais FY menos GR, deixando claro que a relação entre o produto e a demanda por moeda é uma relação positiva e a relação entre taxa de juros e demanda por moeda é uma relação negativa. Por isso que a gente tem essa forma da curva LM positivamente inclinada de Y com relação à demanda por moeda. Se a gente puser taxa de juros do outro lado, a gente consegue visualizar essa equação, onde F sobre G vai ser essa inclinação da curva LM e E sobre G menos 1 sobre G vezes M vai ser intercepto. O que a gente tem? A gente tem que, quando o governo vai praticar uma política monetária, a gente entende como política monetária ativa ou política monetária expansionista um aumento da oferta de moeda. Então, o Banco Central aumenta a oferta de moeda, isso tem como efeito gerar um deslocamento da curva LM para baixo e para a direita. Ou seja, um aumento da oferta de moeda vai fazer com que o estoque de moeda depois seja maior do que o estoque de moeda antes, então haverá essa diferença. Se antes a relação da IS com a LM gerava um equilíbrio no ponto A, um aumento da oferta de moeda, a gente vai ter um novo equilíbrio que será no ponto B, onde a taxa de juros é mais baixa e o produto da economia é mais alto. Então, esse é o efeito de um deslocamento da curva LM sendo causado por um aumento da oferta de moeda. E na curva IS? Como é que a gente desloca a curva IS? A curva IS ela pode ser deslocada por variação nos gastos do governo ou variação nos tributos. A curva IS ela lida com uma igualdade entre a demanda agregada Y, que se iguala ao produto. Pelo lado da demanda, a gente desagrega a demanda em consumo, que é essa parte, investimento, que é essa parte, e gasto do governo, que a gente deixa como uma variável exógena. Então, se a gente procurar, então, do lado direito, ver quais são os componentes que também têm Y e pôr tudo que foi Y para o lado esquerdo, a gente tem como resultado essa equação aqui, que é uma equação onde a gente tem o multiplicador keynesiano dos gastos autônomos, tem aqui os gastos autônomos, só que esse multiplicador é um multiplicador que tem uma parte que também vai multiplicar a taxa de juros. Como resultado, se a gente tem uma política fiscal expansionista, que significa ou diminuição de tributos ou aumento de gastos, aqui no caso a gente está usando aumento de gastos. Ou seja, os gastos no segundo momento são maiores do que os gastos do governo no primeiro momento. Então, como os gastos do governo cresceram, o governo faz isso com a intenção de pegar esse ponto de equilíbrio inicial A, que é o ponto de equilíbrio entre a curva IS original com a curva LM,
A ideia dele, governo, é o quê? Ir do ponto A para o ponto B. O ponto B fica em cima da segunda curva IS, que é uma curva IS que sofreu uma expansão da política fiscal, só que o produto não vai de Y0 para Y1'. Por quê? Para o produto ir do ponto A para o ponto B, gerando o aumento do produto de Y0 para Y1', era necessário que a taxa de juros se mantivesse estável. Só que esse ponto B é um ponto que fica em cima da curva IS, mas não fica em cima da curva LM. Então, é um ponto onde só os mercados de bens estão em equilíbrio. Os mercados financeiros estão desequilibrados. Nesse ponto, há mais demanda do que a oferta de moeda. Então, para que os mercados financeiros se equilibrem, eu tenho ao longo da nova curva IS que me deslocar do ponto B para o ponto C. Aí sim, no ponto C eu estou em cima da curva LM, assim como também estou em cima da nova curva IS. O ponto C significa que a taxa de juros é maior do que a anterior. E o produto também é maior do que o anterior, só que não se expandiu tanto quanto o governo gostaria quando ele pratica um aumento dos gastos. Então, essa expansão ocorre devido ao multiplicador keynesiano, 1 sobre 1 menos B, mas eu tenho um novo ponto de equilíbrio, significa uma taxa de juros mais alta e um produto também mais alto da economia. Muito bem. Dado isso, a gente vai para o seguinte aspecto, que é a combinação de políticas. Dificilmente o governo pratica apenas um tipo de política em um determinado momento. A tendência é ele praticar tanto política monetária quanto política fiscal em um determinado momento, de acordo com seus objetivos. O que acontece se ele praticar esse tipo de política aqui? Uma política monetária expansionista, que significa aumento da oferta de moeda, uma oferta de moeda no segundo momento sendo maior do que a oferta de moeda no primeiro momento, e praticar uma política fiscal também expansionista, que aqui, um pouco diferente do exemplo anterior, não é aumento de gastos, é diminuição de tributos. A diminuição da quantidade de impostos que o governo arrecada vai ter um efeito expansionista porque as pessoas, de repente, contarão com mais dinheiro no bolso, já que aquela parcela de dinheiro que antes ia para o governo através de impostos está diminuindo. Então, num segundo momento, a arrecadação de impostos do governo é menor do que era no primeiro momento. O governo está diminuindo a quantidade de impostos que ele está cobrando dos cidadãos. Então, eu tenho a política fiscal expansionista, tenho a política monetária também expansionista. Uma política monetária expansionista, como a gente já viu, desloca a curva LM para a direita e para baixo. Uma política fiscal expansionista, como a gente também já viu anteriormente, aumento de gasto do governo, que a gente está vendo diminuição de tributos. Mas também a política expansionista que desloca a curva IS para a direita e para cima. Então, inicialmente, a gente tinha o quê? LM0 e IS0, essa é IS0, essa é LM0, a gente tinha esse ponto de equilíbrio, com esse nível de produto e esse nível de taxa de juros. E aí o que acontece primeiro? Tem que ver o que aconteceu primeiro. Se foi a expansão fiscal, então eu saí desse ponto e fui para esse ponto. Uma taxa de juros maior e um produto da economia maior. Se for a expansão monetária, eu saí desse ponto para esse ponto. Uma taxa de juros menor e um produto também maior. Entretanto, independente do que foi o primeiro, se foi esse ou esse, o que importa é que depois que eu tiver a nova LM nesse patamar e a nova IS nesse patamar, o ponto de equilíbrio final vai ser esse. Esse ponto de equilíbrio tem o aspecto pitoresco de ser em cima da mesma taxa de juros anterior. Né? Ou seja, R0 é a mesma taxa de juros anterior, só que o produto da economia é muito mais alto. Ou seja, aqui nós tivemos um efeito de políticas fiscal e monetária
expansionistas. Então, essas políticas expandiram o produto da economia, só que não tiveram nenhum efeito sobre a taxa de juros, porque a política monetária expansionista tende a diminuir a taxa de juros, a política fiscal expansionista tende a aumentar a taxa de juros, então um efeito de um anulou o efeito do outro, a taxa de juros ficou no mesmo patamar, só que o produto cresceu bastante. Então, essas duas políticas, sendo ambas expansionistas, são políticas que fazem parte de um processo que o governo pratica essas políticas visando a expansão do produto da economia. Com isso, a gente vê a eficácia relativa das políticas fiscal e monetária. Por exemplo, se eu simplesmente aumento a oferta de moeda, qual é o efeito que isso vai ter sobre o produto da economia? Positivo, né? Vai expandir o produto da economia. Qual é o efeito sobre a taxa de juros? Negativo. Porque se eu tivesse aqui e a primeira política fosse política monetária, o que aconteceria? Eu saía do ponto Y0 ia para o ponto Y', mas a taxa de juros ia cair, né? Então, política monetária expansionista vai diminuir a taxa de juros, certo? E política fiscal? Se a política fiscal for expansionista, equivale a uma queda dos tributos ou aumento dos gastos. O que é que significa? Uma política fiscal expansionista significa deslocar IS para a direita e para cima, significa aumentar a taxa de juros, ou seja, o efeito de uma política fiscal expansionista sobre a taxa de juros é aumentar a taxa de juros e também aumentar o produto, né? Se eu desloco a IS daqui para cá, o produto aumenta daqui para cá e a taxa de juros aumenta daqui para cá. E se eu tivesse uma política fiscal restritiva? O que seria uma política fiscal restritiva? Seria um aumento dos tributos ou diminuição dos gastos. Seria uma política fiscal restritiva. Uma política fiscal restritiva pegaria a IS aqui e deslocaria a IS para baixo e para a esquerda. Um IS sendo deslocado para baixo e para a esquerda significa o quê? Se eu estava aqui, a taxa de juros cai. E se eu estava aqui, o produto da economia também cai. Então, os efeitos de uma política fiscal restritiva sobre o produto é queda do produto, sobre taxa de juros é queda das taxas de juros. Muito bem. Uma política monetária e fiscal que, nesse momento, elas são políticas que estão combinadas, mas pode ser que eu tivesse uma política monetária e fiscal que não estivesse em combinação, né? Seria aqui a página 3, seria uma política fiscal e monetária que eu teria como ver a eficácia relativa de cada política. Onde é que ela seria mais eficiente, onde é que ela seria menos eficiente. Na aula passada, a gente viu duas áreas, chamada área keynesiana e a área clássico-neoclássica, que mostra locais de diferente eficiência da política fiscal e da política monetária. Aqui, imagine que uma política monetária expansionista está ocorrendo numa situação onde a curva IS ela é muito inclinada. A curva IS é quase vertical. Então, eu estaria inicialmente nesse ponto, com essa curva LM e essa curva IS, só que a política fiscal permanece igual, não há modificação na política fiscal que faz com que a IS fique no mesmo patamar. O que eu tenho é uma alteração da política monetária, ou seja, o governo expande a moeda, fazendo com que haja o deslocamento da curva LN para baixo e para a direita. Muito bem. Inicialmente eu tenho essa taxa de juros R0 e esse produto da economia R0, Y0. O que acontece quando o governo expande a moeda? Se a taxa de juros não se modificasse, eu iria para cá, né? R0 e um produto da economia bem mais alto. Mas só que a IS não se modificou, a IS ficou no mesmo patamar. Esse ponto seria um ponto de apenas equilíbrio da política monetária, a política fiscal estaria desequilibrada.
Então, em função disso, o que eu tenho é um deslocamento desse ponto para esse ponto, onde tanto a política fiscal quanto a política monetária estão em mercados equilibrados. Com isso, a taxa de juros caiu de R0 para R1, mas o produto se expandiu muito pouco. Ou seja, o governo aumentou bastante a oferta de moeda, mas o efeito do produto foi muito pequeno. O que mostra que quando a curva IS ela é muito inclinada, a política monetária não é muito eficiente, é pouco eficiente. Já se a curva IS fosse pouco inclinada, tivesse uma inclinação quase horizontal, aí sim, aí o que acontece? Um mesmo aumento de oferta de moeda, deslocando a curva LM para baixo e para a esquerda, ia gerar uma pequena queda da taxa de juros, mas um grande aumento do produto da economia. Quando a curva IS é pouco inclinada, aí sim, a política monetária é bastante eficiente para aumentar o produto da economia. E quando a curva IS é vertical, é completamente inclinado, uma inclinação vertical. Então, essa expansão da oferta monetária é completamente inútil. Aqui a gente já viu que quando a IS era muito inclinada, o produto se expande muito pouco. Há uma grande queda da taxa de juros, mas o produto praticamente não se expande. E no caso extremo da IS ser vertical, a expansão do produto é absolutamente inexistente. Né? O produto fica no mesmo patamar, o único efeito ocorre sobre a taxa de juros, que caem vertiginosamente, porque a LM é deslocada daqui para cá, o produto não se altera, então a taxa de juros cai vertiginosamente sem nenhum efeito sobre o produto. Então, quando a curva IS é vertical ou é muito inclinada, quase vertical, a política monetária ela não é eficiente. Ela só é eficaz quando a IS for quase horizontal, for pouco inclinada, for quase horizontal, e aí ela vai ser muito eficaz. No caso extremo, que não está aqui, da IS ser completamente horizontal, então é o momento onde a política monetária é a mais eficiente possível, que a expansão do produto é expansão infinita. Então, a eficiência da política monetária é total. Como a gente nunca trabalha com a possibilidade da IS ser completamente vertical, ela é, no máximo, inclinada quase horizontal, melhor, a gente nunca trabalha com a possibilidade de ela ser completamente horizontal, no máximo ela é quase horizontal, então, quanto mais horizontal for a curva IS, mais eficiente é a política monetária. Já a política fiscal, a gente vai ter outras situações com relação à política fiscal. A gente vai ter a situação de uma curva IS muito inclinada. O que acontece quando a curva IS é muito inclinada? Aqui o governo pratica uma política fiscal, que é o aumento dos gastos do governo, queda dos tributos, deslocando a curva IS para a esquerda e para cima. Quando a IS é muito vertical, a taxa de juros dá um salto grande, sai de R0 e vai a R1, e o produto da economia também dá um salto muito grande, indo de Y0 para Y1. Então, nesse momento, a política fiscal é bastante eficiente. Né? Quando a IS é quase vertical, a política fiscal é bastante eficiente. Já se a IS for quase horizontal, tem um pequeno aumento da taxa de juros, um pequeno aumento do produto. Então, quando a IS é quase horizontal, essa política fiscal expansionista é pouco eficiente. Ou seja, há um gasto adicional do governo, mas o efeito disso sobre o produto é quase nada. Então, não há eficiência nessa política. E a eficiência máxima dessa política ocorre quando a curva IS é total, completamente vertical. Aí, a qualquer momento, se tiver um aumento do gasto do governo, a taxa de juros vai subir muito, mas o produto da economia também vai subir bastante. Então, quando a IS for muito inclinada, quase vertical ou completamente vertical, a política fiscal é extremamente eficiente. E isso vai ser dado de acordo com aquela ideia que a gente viu na aula passada, né? Se a curva IS for muito vertical ou quase vertical, né? Ou completamente vertical ou quase vertical, isso significa que o D vai ser igual a zero ou muito próximo de zero.
Se D for igual a zero ou muito próximo de zero, a gente zera essa fração aqui. Então, o multiplicador keynesiano é o multiplicador original dos gastos, né? Então, quando eu aumentar os gastos ou diminuir os tributos, o efeito vai ser muito grande. Já se a IS for quase horizontal, significa que o D tende a infinito. Quando o D tende a infinito, significa que esse número aqui vai ser um número muito alto, quase infinito. Se for um número muito próximo do infinito, então essa fração aqui vai ser enorme, né? Sendo uma fração muito grande, o efeito do R vai ser grande demais. Então, mesmo uma pequena variação no R vai gerar um efeito no produto praticamente nulo, né? Então, quando o D é muito grande, a política fiscal é extremamente ineficaz. Quando o D é muito pequeno, se aproximando ou ficando igual a zero, a política fiscal é extremamente eficaz, né? Muito bem, vamos lá. Passar para a próxima página. Pronto. Pronto. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, opa, pronto. Como é que a gente vê essa questão da eficácia da política monetária e da política fiscal? A gente viu que se o D for muito próximo de zero, a política fiscal é extremamente eficiente e a política monetária é ineficiente. Já se o D tender a infinito, a política fiscal é que é ineficiente. Eficiente será a política monetária. A gente estava tratando o D e agora a gente olha para o G. O que é o G? O G é aqui esse denominador. Quando a gente olha essa relação da LM, taxa de juros com relação à política monetária, o que a gente tem? A gente tem que o G fica aqui como denominador. E aí, o que acontece se o G estiver tendendo a infinito? G tendendo a infinito significa que essa fração vai tender a zero. Se essa fração tende a zero, significa que o impacto de uma política monetária é nulo. Ou seja, se o G tender a infinito, então é a política fiscal que é eficiente, já que a política monetária, o impacto dela é nulo. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso com a LM sendo pouco inclinada, né? O que acontece se a LM for pouco inclinada? Ou quase horizontal? Se a LM for quase horizontal e eu praticar uma política fiscal, significa o quê? Essa política fiscal vai aumentar a taxa de juros bem pouquinho, mas vai expandir bastante o produto da economia. Ou seja, uma política fiscal sendo praticada quando a LM é quase horizontal é extremamente eficaz. Ou seja, tem uma capacidade enorme de expandir o produto da economia. E se a LM fosse quase vertical? Se a LM fosse quase vertical, a política fiscal passa a ser extremamente ineficaz. Porque aqui eu tenho R0 com Y0, e aí o governo passa a praticar uma política fiscal deslocando a curva IS, só que a taxa de juros vai lá para cima, explode, indo para R1, e o produto quase não aumenta. E o caso extremo seria onde a LM fosse completamente vertical. Bem parecido com esse caso de um LM quase vertical, só que aqui a única diferença é que a mesma explosão da taxa de juros, a única diferença é que o produto não se expande de forma alguma. Nesse caso, o produto da economia fica no mesmo lugar, mesmo vendo essa expansão dos gastos do governo, o único efeito é aumento da taxa de juros, gerando um nível zero de expansão do produto da economia. Então,
Quando a LM é vertical ou quase vertical, a política fiscal é completamente ineficiente. Quando é que a política fiscal vai ser extremamente eficaz? Quando a LM for horizontal ou quase horizontal. Né? Esse é o caso do G tender a infinito. Né? G tendendo a infinito, essa fração tende a zero. Mas o caso do G tender a zero, se o G tender a zero, essa fração vai tender a infinito. Veja bem, o G não é igual a zero, ele tende a zero. Se ele tende a zero, essa fração aqui vai para o infinito. Indo para o infinito, qualquer modificação em m vai ter um efeito enorme sobre a taxa de juros. Né? Então vamos ver como seria isso no gráfico. G tendendo a zero significa que eu vou ter o quê? Uma LM pouco inclinada. O que estaria acontecendo? Uma LM pouco inclinada, eu teria uma pequena queda na taxa de juros quando o governo expande. Estou falando aqui de política monetária, então estou falando de governo expandindo a oferta de moeda. O governo expande a oferta de moeda, com o efeito disso, significa que a taxa de juros cai pouquinho, de R0 para R1, e o produto cresce um pouquinho, de Y0 para Y1. Então, com a LM só um pouquinho inclinada, com a LM quase horizontal, o efeito da política monetária é pouco eficaz. Né? A política fiscal seria bem mais eficaz nesse caso do que a monetária. A monetária é extremamente ineficiente. Só que eu estou investigando o caso do G tender a zero. Né? O caso do G tender a zero gera ou uma LM completamente vertical, se ele de fato for zero, ou uma LM quase vertical, se ele tender a zero, mas não chegar a zero. Se o G tende a zero, mas não chega a zero, eu tenho uma LM muito inclinada, o que significa que inicialmente eu estou aqui nesse ponto, LM0 e S0, e aí a LM se desloca para LM1. Só que como a IS não se modifica, porque só pratica política monetária, a taxa de juros cai vertiginosamente de R0 para R1 e o produto cresce também de forma muito significativa, de Y0 para Y1. Então significa o quê? Quando a LM é quase vertical, a política monetária é muito eficiente. É o caso de G tender a zero. A política monetária é extremamente eficaz para aumentar o produto da economia. E o caso extremo é que se G for rigorosamente igual a zero, é porque LM é vertical. E sendo LM vertical, um aumento da oferta de moeda gera uma queda vertiginosa da taxa de juros e um aumento avassalador do produto da economia. Então, quando o G tende a zero, a política monetária é extremamente eficaz. Quando o G tende a infinito, é a política fiscal que é extremamente eficaz. Quando o D tende a zero, é a política fiscal que é extremamente eficaz. Quando o D tende a infinito, é a política monetária que é eficaz. A política fiscal é extremamente ineficaz. Quando o D de dado tende a infinito, né? Esse D aqui. Então, esses são os resultados que a gente já viu um pouco isso na aula passada. E para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vê os efeitos de uma política fiscal e monetária. Aqui está a curva IS, com tudo desagregado, menos os gastos do governo, né? E a gente tem esse como resultado, uma equação de equilíbrio na curva IS. Aqui estaria a política monetária, né? Quando a gente junta com a LM. Essa é a curva LM. A gente junta a LM com a IS. A gente tem esse como resultado aqui, né? Aqui política monetária, aqui política fiscal. E aí a gente vai ver o quê? O que é política fiscal? É alterar ou T ou G. G ou T estão multiplicando isso aqui, né? Essa fração aqui. Então, variação de G vai dar isso aqui. Variação de T vai dar isso aqui. E se eu modificar o M está multiplicando 1 menos B sobre G, que multiplica isso aqui.
Então, se eu variar o m, eu terei isso aqui. E simplificando, fica mais fácil visualizar só isso aqui. 1 sobre 1 menos b mais g mais d sobre f. Isso vai nos dar as inclinações. A inclinação da curva IS é o quê? É isso aqui, né? B sobre 1 menos B. Corrijam, que não é D de dado, é P de bola, certo? B sobre 1 menos B. Peraí, a inclinação da curva IS. O que é que acontece com a curva IS? Melhor a gente olhar aqui, né? Curva IS. Tá certo, 1 menos B sobre D. A LM aqui é F sobre G. A inclinação da curva LM, tá aqui, F sobre G. Tá? A inclinação da curva IS, 1 menos 1 sobre B dividido por D. Por que isso é importante a gente visualizar? Porque isso vai nos dizer exatamente aquilo que é mais importante de ver quando a gente vai analisar a eficácia das curvas da política monetária ou política fiscal. Quando a gente quer saber a eficácia da política fiscal, o que a gente olha? A gente olha para o tamanho de D. Quando a gente quer ver a eficácia da curva LM, a gente olha para onde? A gente olha para o tamanho de G. Então, a ideia é sempre olhar o tamanho de G, o tamanho de D, para ver qual é o tipo de política que é mais eficiente em cada caso. É natural que keynesianos e neoclássicos discutam muito, por quê? Porque cada um faz uma estimativa de quanto vai ser D e descobre, bem, eu acho que a estimativa de D é próximo de zero, então eu recomendo a prática de política fiscal. Outro estima D e diz, não, D é um número muito grande, tende a infinito, então eu não recomendo política fiscal. Aí outro vai lá tentar estimar G. Quando estima G igual a zero, pensa, não, se G tende a zero, então eu recomendo política monetária, que é mais eficiente. Já outro estima o G tendendo a infinito, ou seja, é muito distante de zero, então, por isso, existe uma recomendação de política, que é, nesse caso, recomendar a política fiscal e não a política monetária. Então, na verdade, keynesianos e neoclássicos tendem a olhar esse modelo, o modelo SLM, eles procuram utilizar as mesmas hipóteses e os mesmos modelos, a única coisa que acontece é que eles calculam elasticidades diferentes. E para cada elasticidade haverá um tipo de política que vai ser recomendada. Não é possível recomendar sempre as mesmas políticas se as elasticidades estão mudando. Quer dizer, o efeito das políticas serão muito diferentes dependendo de como serão as elasticidades. Então, por isso que é muito importante estimar o G, estimar o D, para depois fazer as recomendações de política. Muito bem. Com essa aula, a gente acaba finalizando a nossa parte que envolve a primeira parte do nosso curso de macroeconomia. E tendo finalizado essa primeira parte, então, eu já enviei para vocês a lista de exercícios. Agora é usar essa teoria, fazer os exercícios e fazer o processo de preparação para a nossa avaliação, certo? Então, é isso. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Até lá.